E aí, pessoal querido, estamos agora mergulhando mais na trigonometria, tá? Vimos na aula passada um novo tipo de medida para arco de circunferência, que é a medida em radianos, tá? Que significa exatamente quantas vezes cabe o raio, né? Se eu pensar na medida total em radianos da circunferência, do arco de circunferência, eu vou pensar exatamente o que? Em quantas vezes vai caber o comprimento, né, do arco formado pelo raio, né? Eu posso envergar o raio e aquele arcozinho ali vai caber quantas vezes no meu comprimento total. Ou se eu estico o meu comprimento total e pego a medida do raio, eu sei que aproximadamente esse raio vai caber nesse comprimento total 2π, tá? Que é mais ou menos 6,28. Então o radiano é a medida que estabelece uma comparação entre comprimentos, o comprimento do raio e o comprimento total, tá? Enquanto a medida de arco em graus está associada ao ângulo central da circunferência. Pode ser 30, 45, 210, o que for, tá? 73, qualquer tipo de medida em graus. E agora a gente vai fazer uma associação dos dois tipos de medidas de arcos, tá? Então, eu sei que para a medida de arcos, o que é que nós observamos na aula passada? A gente viu medidas em graus e viu medida em radianos. No total, pensando numa circunferência, tá? Em um arco total de circunferência, esse arco total de circunferência em graus vai equivaler ao que? 360 graus. Já em radianos, o que vai equivaler esse tipo de medida em radianos? 2π radianos. Então eu posso fazer uma comparação, é como se fosse uma proporção, tá? Para poder determinar outros tipos de medidas. Eu sei que o total de uma circunferência qualquer, de raio qualquer, sempre vai ser 360 graus em graus ou 2π em radianos. Então eu vou estabelecer que, se eu quiser fazer comparações de medidas, 360 graus equivale a 2π. Então, por exemplo, se eu pensasse em 180 graus, 180 graus equivale ao que em radianos? Π radianos. 90 graus, o que você acha? E equivaler ao que em radianos? Se 360 é 2π radianos, 180 vale π radianos. 90, então, já é a metade desse valor. Então, vai ser a metade desse valor também. Π sobre 2 radianos. E assim vai. E aí eu começo a fazer os exemplos que eu estou propondo aqui. Ó. Se liga, galerinha. No primeiro exemplo, eu tenho 210 graus. Eu quero saber isso em radianos. Eu quero que você exprima essas medidas de arcos, né? Um arco que meça 210 graus. Quanto ele medirá em radianos? 210 graus, o que é que eu posso pensar? 210 graus não é o dobro de nada aqui, o triplo, enfim. Mas eu posso pensar o seguinte: 180 graus, é até mais fácil de pensar do que 160, equivale a 2π radianos. 210 vai equivaler ao que? A x radianos. Então, isso é uma ideia de proporcionalidade. Eu estou dizendo que 180 está para 210, assim como 2π estará para x. Tá? Então, eu posso simplificar dividindo por 10 aqui, e ainda posso dividir por 3, que dá 6, por 3, que dá 7. Não é isso? Isso. Posso ainda simplificar esse 6 com esse 2, porque 2π é um dobro de π, é uma multiplicação. Então eu posso simplificar esse 6 e esse 2 aqui, e vai dar 3, sobrando apenas π. Agora eu multiplico em cruz, né, a minha proporção, propriedade da proporção. A gente viu nas primeiras aulas de trigonometria no triângulo. Então eu vou ter o quê? Que 3 vezes o x é igual a 7 vezes o π. Então x vai ser o quê? 7π sobre 3 radianos. Tá? Então 210 graus equivale a quanto em radianos? 7π radianos. Beleza? É bem tranquilo você pensar nisso aí. Ok? Mas eu ainda posso fazer uma outra associação. Se liga. Pensando naqueles ângulos básicos, aliás, eu vou continuar daqui a pouco.
Aguarda aí. Então, povo querido, continuando. Pensando naqueles arcos básicos, ou melhor, naqueles ângulos básicos que também eu posso estar estabelecendo para arcos. Arcos que subentenderiam um ângulo de 30 graus, tá? 45 ou 60. Vocês vão entender mais à frente porque que eu estou pensando nos básicos que estão associados a seno, cosseno, tangente, que a gente vai trazer as nossas razões trigonométricas para cá para o ciclo também, que aí vai dar a graça da trigonometria. Se liga. Olha só. Então, a gente acabou de ver o que? 360 vai equivaler a 2π radianos, portanto, 180 equivale a π radianos, tá? Equivale, eu vou usar a simbologia correta de matemática, equivalente, tá? Pensando em medidas. Ou simplesmente posso fazer essa conexão mesmo. Estou falando equivalente aqui, deixar aqui associado, botar só um tracinho. 90 vai equivaler ao que? A π sobre 2 radianos. O que você acha que vai acontecer com 30, meu povo? 30 graus vai equivaler ao que em radianos? Pense comigo, se 90 equivale a π sobre 2 radianos, 30 graus vai equivaler ao que? Vai ser exatamente π dividido por 6 radianos. Consegue enxergar? 30 é um terço de 90. Ou 30 é um sexto de 180. É 180 dividido por 6. Como 180 vale π, então vai ser π dividido por 6. Ou seja, π sobre 6 radianos. Assim como 45 graus vai equivaler ao que em radianos? 90 equivale a π sobre 2. 45 é o que de 90, pessoal? Metade. Então vai ser metade de π sobre 2, ou seja, π dividido por 4, que é π sobre 2 dividido por 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se liga. E 60 graus. Se 180 equivale a π radianos, 60 é o que 180, meu povo? Um terço, tá? É um terço de 180. Se eu pegar 60 e multiplicar por 3, vai dar 180. Então, π, ou 60 graus, vai equivaler ao quê? Π sobre 3 radianos, que é um terço do valor de 180. Pensando nesses valores básicos, que todos aqui eu não preciso gravar, eu só preciso lembrar do 360, com o 360 eu acho todos os outros, inclusive pensando nessas medidas aqui que eu tenho a determinar. Eu não vou ficar mais armando proporção. Se eu quiser, eu posso armar proporção, vixe, desculpe, tá? Mas não é necessário. Eu posso estar fazendo esse raciocínio rapidamente, fazendo esses comparativos. São só comparativos de multiplicar e dividir, beleza? E aí eu vou encontrando os outros. Só sugiro fazer proporção quando o ângulo for um ângulo não tão conhecido, não tão associado a esses ângulos mais básicos. Vocês vão entender o que é um ângulo, por exemplo, de 72 graus. É um valor que eu não posso associar diretamente a esses valores aqui mais básicos que eu vou dizer, tá? Por assim dizer. Se liga. Continuando aqui a primeira questão, no item B, por exemplo, eu quero de 240 graus. 240 graus vai equivaler a quanto em radianos, meu povo? Pense comigo, ele estaria associado a algum desses valores básicos aqui? Sim. 240 é igual ao quê? A 4 vezes 60. Né? 4 vezes 60, 240. Se 60 vale π sobre 3, 240 vai valer o quê? 4 vezes esse valor. Ou seja, 4π sobre 3 radianos. Simples assim, tá? Mas qualquer dúvida você pode fazer. 180 está para π, 240 está para x. Encontrar x vai achar o mesmo valor, como a gente fez no item A nesse instante, tá? Mas eu não aconselho, eu aconselho praticidade. Porque quando a gente estiver no ciclo, a gente vai ter que pensar em grau, pensar em radiano, pensar em grau, pensar em radiano, rapidinho, tá? Se liga. Item C, 300 graus. 300 graus estaria associado ao que também? A 60. Por que eu falei também? Porque eu já vejo 60. 300 é o que em relação a 60? É exatamente 5 vezes 60. Tá? Então, se 300 é 5 vezes 60 e 60 é π sobre 3, 300 graus vai equivaler ao que em radianos? 5π sobre 3, que é 5 vezes
esse valor. Se liga, item D, 315 graus. 315 vai estar associado a alguém aqui. Quem poderia estar associado? 45, tá? 315 é exatamente você pensar. 2 vezes dá 90, 4 vezes dá 180, 6 vezes dá 270, 7 vezes. 7 vezes 45 dá 315. Se não quiser ter esse raciocínio, e eu sugiro que vá tendo esse raciocínio, para poder aquecer a mente, e você tem calculadora, você pode ir pensando, 45 dividido por 315 dividido por 45 dá o quê? Dá 7. Então significa que 315 é 7 vezes o valor de 45 equivalente. Ou seja, 315 graus é 7 vezes π sobre 4, ou melhor, 7π sobre 4, tá? Item E, 330, meu povo. 330 já aparece com o quê? Com o de 30 graus, tá? Porque 330 dividido por 30 graus dá 11. Então significa que, como 30 é π sobre 6, 330 graus equivale ao quê? 11 vezes o π sobre 6, que vai dar 11 π sobre 6, tá? Radianos. Pronto. Convertemos o que estava em graus em radianos. Agora, por exemplo, 72. Não dá um valor inteiro em relação a esses valores aqui. Aí você faz a sua proporção bonitinha, tá? Isso estaria para x, assim como 180. Eu sugiro 180 porque é mais fácil. Eu geralmente gosto, mas você pode fazer a proporção com qualquer um desses valores, se liga. E aí, monta, 72 sobre 180 é igual a x sobre π, simplifica como eu fiz no item A e acha o valor, beleza? Se liga. Bora continuar para pensar na segunda questão, fica aí. Então, queridos, nossa segunda questão, enquanto na primeira eu estava trazendo medidas em graus e queria em radianos, aqui eu quero o contrário, meu povo. Eu tenho em radianos, quero em graus. De novo, eu apaguei, mas de novo para a gente relembrar. Aqui é mais fácil ainda, não preciso nem pensar em todas, porque 180 graus equivale a π radianos. Só com essa informação eu consigo transformar qualquer coisa que está em radianos em graus. Por que, Celso? Olha só, no item A, π sobre 6 radianos. O que vai ser isso em graus? Se liga, π sobre 6 vai equivaler ao seguinte, π só não vale 180 graus, π sobre 6 significa o quê? O valor de π dividido por 6. Ou seja, é só pegar 180 graus e dividir por 6. Portanto, vai dar 30 graus. Então, π sobre 6 equivale a 30 graus. A gente já sabia disso, que a gente tinha visto nesse instante, tá? Item B, π sobre 4 radianos. Como já fizemos, π sobre 4 é só você pegar 180 e dividir por 4, 45 graus, tá? Muito simples. Eu preciso que vocês fiquem muito feras nisso, né? De transformação de graus para radiano e vice-versa. A gente se consegue isso aí, viu? Precisa para poder entender muito bem a trigonometria e trabalhar muito bem com ela depois. Se liga. Item C. π sobre 3. π sobre 3 em radianos vai equivaler ao quê? 180 dividido por 3, ou seja, 60 graus, como já vimos. Item D. 2π sobre 3 radianos. Aqui está simples também, porque qual é a leitura disso aqui? Eu tenho que ler a matemática. 2π significa 2 vezes o valor de π, dividido isso por 3, ou seja, é 2 vezes o 180, porque é a equivalência de π em graus, tá? Dividido por 3, que vai dar 60 vezes 2, 120 graus, tá? No item E, vou fazer aqui o item E para a gente enxergar melhor, 3π sobre 4 radianos. E aí eu vou fazer de uma maneira diferente, por quê? Pensar do mesmo jeito, que a gente vai precisar pensar desse jeito. A partir de ângulos mais básicos, eu acho os outros. E em radianos é mais fácil ainda. O que é que vai ser de básico em radianos para mim? π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Além de π sobre 2 e π
né, que são sempre básicos, enfim. Ó, um é 30, outro é 45, outro é 60. Aquela tabelinha bonitinha que a gente viu naquelas aulas lá do triângulo. Eu ainda estou considerando isso como básico, um ângulo notável. Se liga. Se 30 vale π sobre 6, eu consigo achar outros só de raciocínios rápidos. Se 60 graus equivale a π sobre 3, eu também faço isso. Se 45 equivale a π sobre 4, o que é 3 vezes? O que é 3π sobre 4? Isso é a mesma coisa que 3 vezes π sobre 4, né? Então, como π sobre 4 vale 45, 3π sobre 4 é 3 vezes 45, ou seja, 135 graus. Beleza? Se liga. E o item F, meu povo, bora fazer esse raciocínio também? 5π sobre 6 rad vai equivaler o que em graus? Se π sobre 6 vale 30 graus, 5π sobre 6 equivale ao quê? 5 vezes π sobre 6, ou seja, 5 vezes 30. Logo, 150 graus. Tá? Então, 5π sobre 6 radianos vale 150 graus. Beleza? Eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Vou fazer ainda mais uma aula de exercício na próxima. Curte, compartilha, se inscreve e até!